Hoje eu quero ler para vocês um versículo que eu acredito que é o versículo mais conhecido nas Escrituras. Um versículo que talvez você nunca tenha lido a Bíblia de capa a capa, mas você conhece esse versículo. Talvez você não tenha o hábito de você constantemente ler a palavra de Deus, mas em algum momento da sua história, desde você muito pequeno, adolescente, jovem, agora adulto, em algum momento você já ouviu esse versículo. Para que nós possamos entender um pouco melhor esse versículo, é necessário nós entendermos o título da mensagem. Hoje eu quero falar para vocês, a cruz foi aquilo que Cristo escolheu, mas por que a cruz? Qual é o motivo da cruz? Eu não sei se você sabe, mas a cruz não é conhecida por nós hoje na mesma medida que era conhecida na época de Cristo. Na época de Cristo, a cruz, ela era um instrumento de tormenta, de morte. Era um instrumento para falar para o povo todo ver, ei, todo mundo enxergue isso, aqui nessa cruz está um grande ladrão, está alguém que fez algo muito mal para a sociedade. Então a morte de cruz era uma morte que era tida como vergonha. Se um familiar seu morresse com morte de cruz, uau, durante gerações vocês carregariam esse fardo nas costas. Olha só, foi morte de cruz. A cruz é exatamente o instrumento que Deus escolheu para que Jesus se entregasse lá por nós. Sabe, as Escrituras, elas são plenas. Deus, ele é perfeito. E Deus, em cada palavra que é inspirada nas Escrituras, Ele traz toda a verdade e a realidade para nós. Se tudo que nós vemos, desde Gênesis até Apocalipse, fosse mentira, talvez alguém pode fazer esse questionamento. Pastor, como é que eu sei se aquilo que eu leio é de fato verdade? Bem, em primeiro lugar, nós temos fatos históricos, nós temos testemunhas oculares, nós temos mais e mais gerações de historistas falando para nós acerca daquilo que aconteceu. Homens que estudaram a história e veem que, de fato, o governo romano aconteceu naquele momento. De fato, as testemunhas oculares, Mateus, Marcos, Lucas e João, entregando os evangelhos para nós acerca da vida e ministério de Jesus. De fato, todas as histórias, elas complementam uma outra. Nós vemos que alguns detalhes, eles são falados mais claramente em Mateus, outros mais claramente em João, outros mais claramente em Lucas, mas nós vemos que todas as Escrituras, todas elas são perfeitas. Eu lembro de um professor meu de português na universidade, ele estava falando acerca de gramática perfeita, gramática portuguesa perfeita. Eu sempre gostei da língua portuguesa, eu gosto muito de estudar o português. Eu lembro que a aula dele me fascinava muito, mas ele falou uma vez, ei, eu quero perguntar para vocês, onde é que vocês mais encontram erros gramaticais escritos na história da humanidade? É em textos de séculos atrás ou textos atuais? A maioria das pessoas acha que textos atuais. Sim, vocês estão certos. E onde é que vocês mais encontram em textos atuais? Aí todo mundo ficou perguntando assim, onde? Não sei. Será que é no site do Globo Esporte? Lá tem muitos erros. Será que é talvez numa revista, na revista X, Y, Z? Ele falou, em sinopse de filmes do cinema. Você encontra muitos erros gramaticais lá. Aí ele fez uma pergunta. Ele que diz claramente não acreditar em Deus. E onde é que você não encontra nenhum erro gramatical? Aí todo mundo começou a pensar em grandes filósofos, grandes homens que já escreveram vários livros maravilhosos. Vamos pensar em homens que escreveram livros que realmente você precisa, a cada linha que você lê, você precisa voltar atrás para poder entender um pouco melhor. Começaram a falar nomes e mais nomes. Ele falou, não, erro tem nesse livro, erro tem naquele livro, erro tem no outro livro. Até que de repente ele traz a resposta. A Bíblia é o único livro em que não há um erro gramatical. A palavra de Deus, ela traz
tudo de forma completa para nós. E sabe o que ela diz? Os discípulos, logo depois que Jesus subiu aos céus, e eles estavam aqui obedecendo aquilo que Jesus falou para eles. O que Jesus tinha falado para eles? As últimas palavras: ide pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles obedeceram o que Jesus falava, mas eles falavam ao norte, sul, leste e oeste: Jesus Cristo, Ele morreu por você na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou, a morte não pôde suportá-lo, Ele venceu a morte, para que você não mais viva debaixo de morte, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, eu tenho boas notícias para vocês: Jesus Cristo vive e Ele quer trazer vida ao seu coração. Note que nos discursos deles, eles falaram sobre morte de Jesus e morte de cruz. Os discípulos nunca ignoraram aquilo que era vergonha aos romanos, aos judeus. Espera aí, você está falando que Jesus morreu numa cruz? Não, eu acho que a história perfeita seria que Ele veio ao mundo, Ele nasceu, tudo bem, Ele nasceu de uma virgem, e Ele foi tudo perfeito, Ele fez tudo perfeito, mas daí, Ele, no momento de morrer, Ele não morreu. E Ele subiu como estrela para o céu. Homens podem pensar em versões, mas todas as versões que os homens querem produzir e pensar, elas não encontram o ápice daquilo que está no coração de Deus. Sabe o que está no coração de Deus? No coração de Deus está amor e relacionamento. Deus criou Adão e Eva, sabe para quê? Para relacionar-se com eles. Sabe que Deus, Ele criou todos os animais, todas as árvores, as plantas, a praia, as rochas, e Ele falou para Adão: ei, eu quero te convidar a você participar de tudo isso comigo, então eu dou uma tarefa para você, eu confio em você, Adão, dê um nome aos animais. Boi se chama boi porque Adão deu o nome de boi. Cachorro se chama cachorro porque Adão deu o nome de cachorro. Deus, eu também tenho um cachorrinho, o nome dele é Paçoca. Deus, Ele cria o Paçoca, Ele cria o Tiago, Ele cria você para se relacionar com Ele. E sabe o que acontece? O que acontece é que no meio dessa nossa trajetória de relacionamento com Deus, em que nós conversávamos com Deus todo dia, sabia disso? Que Adão e Eva, sempre quando o sol estava indo embora, naquele pôr do sol maravilhoso, ontem à tarde nós estávamos lá em casa, e na hora do pôr do sol, nós estávamos vendo aquele pôr do sol maravilhoso, agradecendo a Deus por isso. Claro, depois de um dia inteiro, em que a minha esposa estava fazendo ovo de chocolate para os seus filhos. A minha esposa, a pastora Mi, ela é a líder do nosso Ministério Kids, e hoje nós queremos dar a eles um ovo de chocolate para dizer a eles: não é que a Páscoa significa chocolate, Jesus Cristo, Ele é a ressurreição, Ele é o significado da Páscoa, mas que bom receber um chocolate para lembrar da doçura, do amor de Deus por Ele. Lembra que nesse momento em que o sol está indo embora, Adão e Eva conversam com Deus, Deus criou eles para relacionar-se com eles. Mas um dia Adão e Eva decidem ouvir a serpente, e a serpente fala assim para eles: viu, é verdade que Deus falou para vocês que vocês não podem comer de nenhum fruto que existe aqui em todo o jardim? Está aí a primeira estratégia de Satanás: transformar uma verdade em uma distração. Deus nunca falou isso. Eva responde: Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos deste fruto específico. Satanás fala: sabe por que você não pode comer desse fruto? É porque o dia que você comer, você será como Deus. O dia que você comer, você não precisará se relacionar com Ele, conversar com Ele, porque você já saberá tanto acerca do bem e do mal,
que a sua vida por si só bastará. Você será senhor da sua própria história. Você será a pessoa mais importante na sua vida. Você será a pessoa que pode conquistar tudo o que você quiser. Olha para o espelho e fala para você mesmo: ei, eu posso tudo o que eu quero fazer porque eu tenho condições. Satanás, ele vem com essas pílulas de mentiras. E Eva acredita. E Adão acredita. E eles comem do fruto. A partir de então, eles se veem distantes de Deus. O que o pecado faz é gerar distância do homem a Deus. A partir deste momento, o coração de Deus está em uma única jornada. Eu criei os meus filhos para se relacionarem comigo. Eu quero demonstrar o meu amor para eles, como eu sempre fiz, desde o início de tudo. Mas eu quero resgatá-los a mim. Aí vem Jesus. Os profetas no Velho Testamento já tinham falado sobre ele. Vem Jesus ao mundo, e Jesus, ele se veste da minha e da sua carne. Sabe a sua limitação? Você tem alguma limitação? Fala sério. Eu tenho, claramente eu não tenho um cabelo tão bonito quanto o seu. Todos nós temos limitações. Jesus, ele se veste das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele vem ao mundo. Ele, nascido de uma virgem, ele nasce, cresce, faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ele derrama tanto amor que onde ele passa, o cego, ele enxerga. O que está coxo e não consegue andar, ele anda. O cara que está morto faz 4 dias, Lázaro, ouve a voz dele. Lázaro vem para fora, ele vem para fora, ele volta a viver. Uma garota que havia morrido, ouve, Talita cumi, ela se levanta, ela volta à vida. Uma moça que durante 12 anos estava debaixo de uma enfermidade, um fluxo de sangue, a sua vida estava indo embora, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Um cego Bartimeu ouve que Jesus está passando e ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele se encontra com Jesus e ele passa a enxergar um homem que estava lá, um homem que estava diante do tanque de Betesda. Ele não tem tempo hábil para entrar naquelas águas que se mexem e o milagre acontece. Então de repente ele se encontra com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele fala que ele quer andar. Jesus ora com ele, cura ele. Ele faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Até uma galera toda que estava com muita fome, 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estudiosos falam que o total de mais ou menos 15.000 pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus, mas chegou uma hora do dia que eles estavam com fome. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, agradece a Deus, parte, entrega para os discípulos e uma multidão é alimentada. Ou seja, ele fez tudo. Ele fez tudo, por mim e por você. Mas Judas falou: não basta isso. Judas pensou: o que é que eu ganho na minha vida, no meu empreendimento, nos meus sonhos? Ei, Jesus, eu quero saber o que é que eu posso extrair mais de você para que a minha vida dê certo, eu não preciso de você. Você está vendo que a mesma pílula que Satanás entregou para Eva lá atrás, você pode comer disso, e os seus olhos serão abertos, e você vai poder viver sozinho, sem ele, e tudo vai dar certo. Judas está com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo coração. Sabe o que ele faz? Ele traz Jesus. Jesus, ele é preso pelos soldados romanos. Jesus, na sexta-feira agora, nós celebramos a sexta-feira da paixão, tivemos uma cantata de Páscoa aqui na igreja, foi maravilhoso. Nessa sexta-feira, foi exatamente o momento em que Jesus
já havia sido julgado pelos líderes religiosos, sacerdote Caifás, depois levado às mãos de Pilatos. Pilatos lava as mãos, entrega Jesus de volta ao povo e aos líderes religiosos, e de repente Jesus está às 9 horas da manhã, na sexta-feira agora, crucificado numa cruz, ao lado direito em outra cruz um ladrão, ao lado esquerdo em outra cruz outro ladrão. As pessoas zombam de Jesus, os soldados romanos batem nele, ele ouve insultos. Você fala que é o Filho de Deus, por que você não se lança daí? Por que você não se salva? Salva a si mesmo e salve a nós. Ele sofre por nós. Meio-dia, a palavra fala para nós que o céu ficou escuro. 3 horas da tarde, Jesus puxa o último suspiro, fala num brado em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele entrega o seu espírito. Sabe por que Jesus fala que Deus o abandonou? Porque ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. O que eu disse antes, pecado é uma lista de coisas erradas, é muito pior que isso. Pecado é a distância do homem a Deus. Mas por que ele fez isso? Qual o motivo dele fazer isso? Hoje eu quero falar com vocês exatamente o motivo pelo qual ele fez isso. João 3, versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eu acho que você já ouviu esse versículo alguma vez na sua vida. Esse é o versículo que muitas pessoas, homens e mulheres na igreja, conseguem recitar de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, muitas vezes naquilo que nós mais falamos, nós perdemos a obviedade daquilo que nós mais falamos. Porque Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho unigênito. Quem inicia todo esse processo é o Pai. É Deus quem decide. Ele fala: o pecado, que é a decisão do homem de se separar de Deus, a decisão do homem e da mulher de ouvir a serpente, de entregar a autoridade que Deus havia entregue ao homem, entregar a serpente e se separar de Deus. O pecado, ele só pode ser vencido de uma forma: para que haja justiça, ou seja, tudo ser feito justo, Deus decide entregar o seu Filho na cruz, por mim e por você. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu não lembro exatamente se foi a Páscoa de 2 anos atrás, ou de 3 anos atrás, um casal entrou aqui na igreja, era o culto da noite, e havia poucas pessoas. Eles haviam sido convidados por uma amiga dela que mora em outro continente. Exatamente neste dia, na Páscoa de 2 anos atrás, numa palavra como esta, acerca do amor de Deus, esse casal, os dois levantaram as mãos e falaram assim: eu me rendo, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Mas sabe o que me fascinou muito? Foi uma conversa que eu tive com eles semanas, talvez meses depois. A moça, ela olhava para mim e ela falava com os olhos marejados,
ela falava assim: por que ele fez isso por mim? Não tem lógica, não tem razão. Por quê? Por quê? Ela falava: é um amor, pastor, tão grande, mas eu não consigo explicar o porquê. Por que Deus entrega o seu Filho unigênito? A palavra filho unigênito é o seu único filho. É o seu único filho. Sabe, Deus, Ele é Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. E é Ele quem decide se entregar naquela cruz por mim e por você. Porque o pecado, ele quer nos separar de Deus, e o salário do pecado é a morte. O fim de uma vida distante de Deus é a morte. Deus, ele fala: eu vou para aquela cruz por você. Ele deu a sua vida. Ele podia falar: eu vou cortar o meu mindinho, vou pregar naquela cruz, e é o suficiente. Ele entregaria talvez, não sei o quanto um mindinho representa em porcentagem no corpo, talvez 0,73%. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele entrega todo o seu corpo naquela cruz. Porque Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho. A nossa perspectiva e compreensão disso muda totalmente. Quando nós entendemos o amor de Deus, para falar a verdade para vocês, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 15 anos, eu tenho 42. Eu nasci na igreja, mas até hoje eu não entendo a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. É muito mais do que eu consigo conceber em palavras. É exatamente a história que um arcebispo da igreja católica romana conta. Sabe, você não precisa ser um chefe de cozinha e compreender todos os elementos da gastronomia para você poder apreciar um bom prato de comida. Você não precisa ser um maestro de canções eruditas, clássicas, para você poder apreciar uma boa canção. Basta você ter ouvidos para ouvir e você aprecia. A boca para você sentir e você aprecia. Esse arcebispo, ele conta a história de 3 garotos, na idade de 7, 8 anos. Eles decidem pregar uma peça ao padre da paróquia mais perto. Eles falam: vamos lá, e vamos chegar para o padre e vamos contar a pior mentira que nós pudermos contar. E vamos ver o que ele fala para nós. Foi o primeiro garoto, corajoso, contou uma mentira horrível. No que ele está terminando de contar a mentira, o padre fala: filho, eu tenho uma palavra para você. O garoto sai correndo. Entra o segundo garoto e conta uma mentira pior ainda. A hora que ele está terminando de falar, o padre pronto para falar: filho, eu tenho uma palavra para você, e ele também sai correndo. Entra o terceiro. O terceiro entra, o padre fica mais tranquilo, já pensando na estratégia: o que eu vou fazer para grudar esse garoto aqui. Ele conta uma mentira ainda pior, um pecado ainda mais abominável. O padre ouve tudo aquilo. Quando o garoto está terminando, o padre já sai do confessionário e espera ele na porta de saída. No que o garoto sai, o padre olha para ele e fala assim: garoto, não tem problema que você pecou. Jesus ama você. Mas eu tenho uma coisa para você fazer. Bem simples. Os seus amigos, eles não fizeram isso. Mas você pode fazer isso. Será que você pode caminhar e você ir até a frente ali da igreja? Eu quero que você se ajoelhe naquela escada ali. Eu quero que você olhe para aquela cruz. Eu quero que você olhe para Jesus e você diga 3 vezes: eu sei o que o Senhor fez por mim,
mas eu não me importo tanto assim. O garoto foi, disse a primeira vez, disse a segunda vez, e a hora que ele ia falar a terceira vez, ele caiu no choro. Ele não conseguia se controlar. Esse garoto é o arcebispo que conta essa história. Que amor é esse? Que amor é esse que nós não conseguimos explicar em palavras, mas quando nós temos a experiência com Ele, entregamos a Ele, tudo muda. Porque Deus amou o mundo que Ele deu, não foi o seu mindinho, Ele deu o seu tudo. Por que Ele deu? Qual é o preço daquilo que Ele deu? Eu quero ler para vocês um artigo, e eu peço paciência de vocês e atenção. Primeiramente, para nós respeitarmos a história, esse artigo, ele tem exatamente 76 anos. Ele foi escrito em 1950, por um médico chamado Dr. Pierre Barbet. É um médico francês. Ele escreve esse artigo com o título Um Médico no Calvário. A paixão do nosso Senhor Jesus, como descrita por um cirurgião. Ele começa esse artigo dizendo essas palavras: sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, pesa uns 50 quilos.
A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colocada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro, a dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e o seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira atrás. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se encurvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isso que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões.
tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se torna num violeta purpúreo, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés, inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre, pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus grita, tetelestai, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre em meu e no seu lugar. Por que ele fez isso? Esse é o que nós chamamos de poderoso amor de Deus. Sabe, às vezes nós encaramos na igreja, quando nós falamos para sempre exaltado és, e com nossas mãos em nossos bolsos, quando nós falamos porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, com nossos braços cruzados, quando nós não conhecemos a canção que diz, Jesus Cristo é o Rei, e nós olhamos apenas analisando, como se nós fôssemos o centro do universo. A impressão que eu tenho, é que nós achamos, que Jesus estava num centro cirúrgico, com um ar-condicionado ligado, e numa maca ele estava deitado, e o que ele fez foi simplesmente para nós uma transfusão de sangue, deram talvez para ele algum medicamento para que ele apagasse, e o sangue dele passou dele para nós. Por esse relato deste médico francês, nós vemos que ele se entregou naquela cruz, e foi um alto preço, porque Deus tanto amou o mundo, Ele tanto amou a mim e a você, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que acredita nele, todo aquele que se entrega a Ele, como Ele se entregou a nós, tenha vida, e vida em abundância. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Talvez você criou uma mente, e foi criado talvez, numa realidade religiosa, que Deus
é punitivo. Sabe, eu não gosto muito de Deus, pastor, porque eu acho que Deus, ele só quer condenar. Vamos falar a verdade, pastor? Se eu entregar minha vida para Ele, como é que eu vou viver? Você vai viver. Você vai viver de verdade. Mas e se eu não entregar minha vida para Ele? Como é que eu vou viver? Você está falando então que se eu não entrego a minha vida para Deus, para Jesus, eu vou morrer? A Bíblia fala exatamente disso. Está vendo, pastor? É por isso que eu não gosto de Deus. Porque Deus, ele é punitivo. Sabe, se eu não escolho Ele, então quer dizer que eu vou morrer. Deixa eu explicar algo para vocês, que vai muito além da nossa compreensão finita. Sabe, nós gostamos muito de plantas. Você pode ver que tem um jardim maravilhoso aqui do seu lado. As plantas, elas são belas, elas são bonitas. Mas existe algo essencial para que qualquer planta exista. Ela precisa estar conectada na terra. A planta podia fazer uma revolução, uma rebelião das plantas. Ei, eu não sei por que eu preciso da terra para viver. Eu não queria terra, eu queria, na verdade, estar no ar, na boca de um pássaro. A planta, ela precisa da terra para viver, porque antes de Deus criar todas as plantas, sabe o que Ele disse? Ele disse, criou a terra, e então deu comando para a terra, para que as plantas fossem criadas. As plantas foram criadas por intermédio da terra. Antes de Ele criar a nós, Ele já era, Ele sempre foi, Ele sempre existiu. E eu e você, nós fomos criados, sabe como? Nós fomos criados pelo Espírito de Deus. A palavra fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe quem é que nos criou? Foi Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eu preciso entender que se a minha vida, ela está conectada com Ele, que é o Criador da vida, eu vivo. Longe dele, acontece aquilo que nós vemos em toda a história da humanidade: violência, morte, mentira, traição, engano, crise de identidade, pânico, depressão. Mas espera aí, pastor, eu estou passando por dificuldades na minha vida, talvez algumas que eu acabei de mencionar. Tudo muda quando o meu espírito é conectado com o Espírito de Deus. Sabe por quê? Por causa desse versículo, que eu acho que a gente lê tão rápido e não entendemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus quer que nós morramos? Não. Mas tenha vida eterna. Deus te criou para a vida. Não é no céu. É vida eterna. A vida eterna, ela começa agora. Aqui e agora. Basta nós falarmos sim a Ele. Sabe por quê? Sabe por que nós podemos fazer isso com tanta convicção? Sabe por que Ele é a única resposta para a humanidade? E nenhum outro Deus, nenhuma outra palavra de homens, talvez teoria humana criada, deuses falsos criados. Sabe por que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida? E nós nos chegamos a Deus somente por meio dEle, que é Jesus Cristo. Não são todos os caminhos que levam a Deus, é apenas um caminho que leva a Deus. O seu nome é Jesus, não é religião.
O nome dele não é religião, o nome dele é supra-religião, é o nome que está acima de todo outro nome, o nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todo olho verá, ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe por que isso? Sabe por quê? Porque somente ele se entregou na cruz, por mim e por você. Somente ele venceu a morte por mim e por você. E somente ele ressuscitou num dia como hoje, por mim e por você. Ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte não pôde detê-lo, ele venceu a morte e foi para a vida abundante que ele nos criou, para a vida. Ele não nos criou para nos arrastarmos. Ele não te criou para você falar um check na sua vida religiosa, dar um check e falar: eu entreguei minha vida para Jesus e eu continuo vivendo uma vida sem propósito, sem identidade. Sabe por que muitas pessoas, elas continuam ainda vivendo vida sem propósito, sem identidade, sem saber o porquê elas estão aqui e para que elas estão aqui? Porque nós não entendemos que Ele já pagou o preço naquela cruz. E o que eu preciso fazer é somente uma coisa. O que você precisa fazer é somente uma coisa. Nós precisamos somente dizer: sim, sim, eu tomo posse de toda a verdade que há na cruz para mim. Sim, eu tomo posse de todo o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim. Sim, eu quero viver essa vida abundante. Por quê? Porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Haverá sim o dia do juízo final, mas hoje eu quero dar boas novas para você, para nós, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Jesus Cristo veio para salvar o mundo, Ele é a resposta da humanidade. Nós precisamos somente dizer sim a tudo aquilo que Ele nos entrega. Você pode ficar de pé onde você está, por gentileza?